Olá, como vai? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado novamente, e nessa aula aqui eu vou te mostrar através de formatação condicional como destacar entradas e saídas no Excel. Entradas e saídas de valores monetários, caso você queira, que provavelmente é o caso mais comum, mas também valores quaisquer, ok? Dependendo da modalidade de dados que você estiver utilizando em sua planilha. Eu vou te passar 4 exemplos, só que esses 4 exemplos eles são baseados na mesma dinâmica, tá? Basicamente na mesma forma de analisar, na mesma lógica. Então eu vou ensinar os 4, mas principalmente baseando-me no primeiro. Então é muito importante que você assista ao primeiro exemplo para conseguir entender os demais. Vamos lá. Nesse primeiro exemplo aqui, eu vou te passar os exemplos agora, depois a gente vai fazer um por um. Nesse primeiro exemplo aqui, eu vou destacar os valores. Nesse caso específico desse vídeo, eu quero ressaltar também que esse tipo de formatação ele é utilizado para destacar valores desde que esses valores não sejam negativos ou positivos. Obviamente você pode fazer isso também. No entanto, se você utilizar entradas e saídas aqui com sinais positivos e negativos, é mais interessante que você utilize uma formatação condicional voltada para isso, né? Para destaque de números negativos e positivos. Eu tenho um vídeo a esse respeito, tá? Tá nos cards aí também na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhadinha. Provavelmente vai ser bem mais simples. No entanto, para deixar as coisas mais dinâmicas, é que eu estou fazendo diferente, tá? Então perceba aqui que eu venho numa operação, aqui nessa coluna D, e seleciono saída. O meu número vai ficar vermelho. Se eu selecionar entrada, o meu número fica azul, tá? Então eu estou fazendo uma formatação aqui dependendo do tipo de operação. Você vai perceber também que, por exemplo, o número muda aqui, tá? O valor final vai mudar. Se eu adicionar a entrada aqui, eu tenho uma soma de valores, tá vendo? O número fica azul, mas se eu selecionar a saída, o número fica vermelho e eu tenho uma subtração de valores. O propósito desse vídeo não é fazer você entender o cálculo dos valores de entrada e saída. Eu tenho um vídeo a esse respeito, vou também deixar nos cards e na descrição do vídeo, para você entender como esse cálculo é feito baseando-se aqui no tipo de operação. Com esse vídeo eu quero te mostrar como destacar números dentro do Excel de acordo com um termo específico aqui, nesse caso, entradas e saídas, tá? No exemplo 2 a gente vai fazer a mesma coisa, mas a gente vai destacar também a entrada e a saída aqui, ó, dentro da coluna D. No exemplo 3 a gente vai fazer um preenchimento apenas nos valores, tá? E no exemplo 4 a gente vai destacar a linha completa, quando a gente mudar aqui, por exemplo, saída a gente colocar uma entrada, então a gente vai ter um destaque completo da linha. Vamos lá então, vamos começar no exemplo número 1, que é o mais importante aqui, que vai servir de guia também para os outros 3. Bom, beleza, o que eu preciso entender aqui em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu preciso entender que a minha formatação condicional ela vai ser aplicada aqui nos valores, ok? Só que ela vai se basear na minha operação. Então, nesse primeiro exemplo, veja que apenas os valores são formatados, tá? Mas a minha operação não, ainda que a formatação dependa da minha operação. Esse seletorzinho aqui de lista, tá? Eu não vou te explicar nessa aula, tá? Eu tenho uma aula também sobre lista suspensa, caso você queira dar uma olhadinha também, tá na descrição do vídeo. Mas o que importa, na verdade, é o valor. Seja ele estabelecido através de uma lista, seja ele digitado manualmente. Não vai fazer diferença, tá bom? Então, eu preciso estar com essa célula selecionada, a E5, tá? Para iniciar minha formatação condicional. Poderia selecionar a coluna inteira, poderia selecionar o intervalo inteiro, tá? Mas eu sempre prefiro começar por uma célula e depois te explicar como expandir a seleção, né, a formatação, para que o conteúdo fique melhor explicado. Com o primeiro valor do nosso intervalo aqui a ser formatado selecionado, eu vou dar um clique aqui na guia página inicial, tá? Grupo estilos, formatação condicional, nova regra. Existem aqui algumas regras prontas, tá? Mas eu gosto de utilizar aqui a fórmula porque a gente consegue depois deixá-la um pouquinho mais editável, né? Inserir algumas outras variantes caso a gente queira. O que eu vou formatar aqui? Eu vou formatar essa célula, tá? Mas o Excel não precisa saber, na verdade, que é essa célula, porque essa célula já está selecionada, então ela não vai entrar na minha fórmula aqui. Por que ela não vai entrar? Porque ela é a célula que vai receber a formatação. Mas a minha regra de formatação não está funcionando, vigorando a partir dela, e sim a partir de uma outra célula. Tá? Então, quando a gente vai formatar uma determinada célula, mas baseando-se na operação ou no valor de outra célula, então a gente não vai fazer referência a essa célula que é ser formatada. Tá? Então, vamos lá, sinal de igual, porque aqui nós vamos utilizar uma fórmula, e agora a gente vai testar o quê? Basicamente, eu quero que a minha fonte fique azul, se aqui for entrada, e fique vermelha se for saída, tá? Então, eu vou dar um clique aqui em D5, porque eu estou começando com a E5, então eu vou dar um clique em D5, tá? Tem que ser na mesma linha. Então, D5 tem que ser igual a
entrada. E a entrada é um texto, tá? Ainda que você coloque em forma de lista suspensa, continua sendo um texto, então precisa estar entre aspas, tá? Então D5 igual a entrada. No entanto, é interessante que você... É interessante não, é obrigatório, tá? Que você preste atenção aqui no travamento da célula D5 quando você faz um clique, ao invés de digitar a célula. O Excel sempre vai travar, ele sempre vai deixar a coluna e a linha travada. Isso significa que o Excel vai analisar apenas a célula D5 e mais nenhuma. Não é o que a gente quer, porque nós queremos que o Excel analise as demais células também, 6, 7, 8 e assim por diante, para que ele também consiga testar as demais células, né? Então a gente vai tirar o cifrão do 5 para o Excel analisar as demais, D5, D6, D7, mas não tirar o cifrão do D, porque o Excel precisa analisar apenas os valores contidos na coluna D. Ele não vai analisar os valores da E, da F, da G, da A, da B, da C, não. Ele vai analisar onde tem entrada apenas na coluna D. Então a coluna D precisa estar travada. Quando a gente for mexer com abrangência para várias colunas, você vai ver que isso aqui é muito importante para que o Excel não faça a expansão também da regra, né, para as outras colunas, apenas da aplicação. Mais para frente você vai entender, tá? Então D5 tem que ser igual à entrada, vamos dar um clique em formatar aqui. E aí nesse caso específico eu quero formatar apenas a fonte. Então eu vou colocar aqui uma cor azul escura para a fonte, tá? Então eu estou utilizando a guia fonte, mas obviamente você pode mudar para, você pode colocar bordas, preenchimentos e também formatos de número, ok? Mas vamos mudar aqui para fonte, ok, ok. Então aqui agora realmente ó, faz sentido. Então entrada, D5 tem entrada, então E5 vai ser formatado com azul. Se eu clicar aqui e colocar saída, agora eu não tenho nenhuma formatação, tá bom? Então ele está funcionando com a entrada perfeitinho. Mas como eu disse para você, a gente selecionou apenas a célula E5 para aplicar essa formatação condicional. Nós precisamos fazer com que o Excel analise também as demais. Para isso, com a célula E5 selecionada, que é a única que contém a nossa regra, a gente vai dar um clique aqui em formatação condicional e gerenciar regras, porque nós temos uma regra pronta que precisa ser modificada. Aqui eu tenho uma outra fórmula inserida, tem essa fórmula que a gente acabou de inserir, tá? E tem uma outra, deixa eu excluir essa fórmula, tá? Só para a gente não fazer confusão. Essa fórmula que eu acabei de excluir é uma fórmula que vai fazer o efeito zebrado, tá? Igual tá aqui, agora eu retirei, tá? Mas esse efeito de linha com cor sim, cor não, tá? Colocar um efeito zebrado. Eu tenho um vídeo sobre isso, caso você queira aprender a fazer esse tipo de efeito, tá bom? Utilizando formatação condicional. Mas eu retirei aqui só para não ficar confuso, para a gente trabalhar com uma só, tá? Então eu tenho aqui fórmula D5 igual a entrada, certinho, maravilha, a gente não vai precisar mexer, que o Excel vai depois buscar as demais, D6, D7, D8 e D9. O problema encontra-se aqui, ó, na aplicação da regra, ou seja, na abrangência. O Excel está aplicando essa regra apenas na E5, perceba que está travada. Tá? Então, ele não, mesmo que ele analise depois as demais, ele sempre vai aplicar na E5, ou seja, é a única que a gente selecionou. Para isso, a gente vai dar um clique nessa setinha aqui e fazer uma nova seleção de um intervalo de abrangência. Então, vamos supor que eu queira aplicar na coluna E inteira. Eu quero analisar a coluna E inteira. Então, eu vou dar um clique aqui em cima do título da E e o Excel vai mostrar para mim essa anotação aqui, ó, E2.E, ou seja, a coluna E inteira. E eu vou dar um OK. Agora sim, o Excel vai analisar a coluna E inteira e todos os valores que ele encontrar aqui, cujo correspondente na célula anterior da coluna D seja entrada, ele vai aplicar então a cor de fonte azul. Se não houver nada, obviamente, como nesses casos aqui que não há nada, então não há nenhuma formatação aplicada aqui, até porque também não tem nenhum valor. Mas se eu colocasse um valor qualquer aqui, por exemplo, ó, 150, você vai perceber que não tem nada até que você defina aqui, por exemplo, entrada. Aí sim o Excel vai mostrar para mim esse valor aqui em azul. É claro que eu selecionei a coluna E toda aqui para aplicar abrangência, tá? Mas você pode selecionar apenas um intervalo específico até onde seus dados vão, ou pelo menos até onde você espera que eles cheguem. Isso economiza processamento do Excel, inclusive, tá bom? E também é uma ótima alternativa caso você tenha depois demais valores acima ou abaixo da sua tabela de dados, na sua matriz de dados, que podem dar colidência, digamos assim, com outros valores também aqui na coluna D, que vão fazer com que o Excel aplique uma formatação condicional, tá? Nesse caso específico. Mas aqui não existe nada disso, então eu posso selecionar a coluna E inteira. O que aconteceu? A minha regra de formatação foi aplicada na coluna toda. Então, qualquer célula que eu selecionar dessa coluna, independentemente se ela está formatada ou não, a regra está aplicada. A única diferença aqui é que ela não condiz com as minhas condições, né, com os teores das minhas condições, mas ela está aqui. Então, com qualquer uma dessas células selecionadas aqui, basta que eu dê um clique em formatação condicional e gerenciar regras para eu visualizar novamente minha regra aqui.
E agora é muito simples, como eu já tenho uma regra mais ou menos pronta e eu vou apenas atualizar os conteúdos dela, né, formatar um conteúdo diferente, com uma cor diferente, baseando-me num critério diferente, ao invés de criar do zero, eu posso simplesmente clicar nela e clicar aqui em regra duplicada, né, ou duplicar a regra, que seria o mais correto, né, para o Excel fazer uma cópia dessa regra. E aí eu tenho duas regras iguais. Basta que eu selecione qualquer uma delas, dê 2 cliques, para poder editar. O que eu vou editar? O critério, né, a análise vai ser a mesma, tá? Continua sendo D1. Eu sempre vou analisar a coluna D para formatar a coluna E. No entanto, eu não quero mais entrada aqui, agora eu quero saída, né? Então eu quero analisar agora o texto saída, certo? Sempre entre aspas, caso seja texto. Eu vou dar um clique em formatar e trocar a cor da minha fonte. Então agora eu vou colocar uma fonte, deixa eu colocar esse vermelho aqui, né, um vermelho mais vivo. Eu vou dar um OK e OK. E agora eu tenho uma nova regra aqui. Ela ainda está sendo aplicada, perceba, na coluna E, porque ela foi uma cópia, né, da de baixo. E aí agora ela também, o Excel também copia o campo de abrangência. Vamos dar um OK aqui, perceba. Então todos os lugares onde houver a palavra saída na coluna D, a célula correspondente na coluna E receberá então a formatação de fonte de cor vermelha. Então se eu vier aqui, por exemplo, em saída e trocar para entrada, tá azul. Se eu vier de entrada aqui e trocar para saída, fica vermelhinho. E aí não é difícil fazer essa mesma operação, tá, para os demais exemplos, porque no exemplo 2 a gente tinha também a coluna de operação, tá, recebendo a mesma formatação. O que a gente vai fazer nesse caso? Basicamente a mesma coisa, tá? A gente só vai trocar a abrangência, tá? A gente só vai trocar a abrangência. Ao invés da coluna E, a gente vai abranger também a coluna D. Tudo bem? Então vamos lá no controle 2, só para a gente treinar, tá? Vamos fazer uma revisão aqui então, selecionando a primeira célula, nova regra, fórmula, e aqui a gente vai colocar igual D1, que contém o nosso valor, D5, desculpa, tá? Igual a entrada. Ok, então vamos lá, entrada, entre aspas, a gente vai tirar o cifrão do 5 para que o Excel analise as demais linhas. Vamos dar um clique em formatar aqui e colocar uma cor azul para entrada, na fonte no caso, né? Então vamos dar um OK, OK, e agora a gente vai clicar em formatação, gerenciar regras e vai trocar abrangência. E aí, ao invés de clicar aqui na coluna D, na coluna E, como a gente estava fazendo, né, para ele aplicar só na coluna E, a gente seleciona a D e a E, as duas juntas. Ou então digita, tá? D dois pontos E, para abranger, né, as duas colunas. Dando um OK, a gente percebe que também é aplicada a formatação do lado de cá. A Edu não está negrito, tá? Você pode colocar negrito lá também, tá? Ou então simplesmente vir aqui, por exemplo, e colocar negrito como padrão. Aí o Excel apenas aplica a cor e não o efeito negrito, porque o negrito já está aqui como padrão, tá? Então tanto faz. Como já tem uma regra aplicada aqui nas duas, então a nossa regra está abrangendo as duas colunas, então tanto faz se eu clicar em uma como a outra. Eu venho em formatação condicional, gerenciar regras, e agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exemplo 1, tá? Duplicar essa regra e simplesmente trocar os valores. Então, ao invés de entrada, eu vou colocar aqui, por exemplo não, né? Porque realmente só sobrou uma, né? Saída. E vou trocar a fonte, por exemplo, a cor da fonte, OK, OK. A abrangência é de D a E, vamos dar um OK aqui. Então, toda vez que eu trocar aqui para entrada, tanto a entrada quanto o valor da entrada vão sofrer as alterações definidas pela regra. Agora o nosso próximo exemplo aqui é fazer o preenchimento, né, da nossa coluna E. Então a gente vai mexer apenas com o preenchimento e não com a cor da fonte, tá? Então o procedimento é bem parecido também. Então com a primeira célula selecionada, formatação condicional, nova regra. Então aqui eu já vou fazer bem rapidinho aqui, porque você já está acostumado, né? Então D1 igual, por exemplo, aqui a entrada, certo? E aí D1 não, desculpa, D5, né? E aí eu tiro o cifrão do 5. Clico em formatar, e aí, ao invés de utilizar a fonte, eu vou utilizar agora o preenchimento. Caso você já tenha utilizado a fonte e queira retirar a formatação, bastaria apenas clicar aqui em limpar, tá? O Excel limparia o efeito de fonte, tá? Fazendo com que agora ele reconheça apenas o efeito de preenchimento, tá bom? Então, vou colocar aqui, eu acho que eu coloquei entrada, né? Então, a entrada, vamos colocar aqui de azul, certo? Preenchimento azul, OK, OK. Aplicou apenas aqui, tá bom? Não tem problema, formatação condicional, vem aqui e seleciono a linha, a coluna, né, é inteirinha, ou apenas um intervalo, tá? E dou um OK. Então, todas as entradas agora serão formatadas com azul. Da mesma forma, eu venho em formatação condicional, gerenciar a regra, venho aqui, duplico essa regra, troco a regra dela, né? Então, ao invés de entrada, agora a gente vai ter saída, certo? E simplesmente venho em formatar e troco a cor de preenchimento. Então, vou colocar esse preenchimento mais alaranjado aqui, bem clarinho. Vou dar um OK, OK.
e ok novamente, perceba aqui tudo funcionando. Já no nosso exemplo número 4, a gente tem uma seleção, né, de linha completa, né? Então aqui no exemplo 3 a gente fazia a seleção de uma única coluna e no exemplo 4 da linha completa, certo? O procedimento é bem parecido também. Aqui, a gente vai, para facilitar, vamos fazer uma cópia dessa regra de formatação condicional que a gente aplicou aqui, tá? Então, selecionando qualquer uma dessas células aqui, a gente vai dar um clique nela e dar um clique aqui no grupinho área de transferência da guia página inicial no botãozinho pincel de formatação. Então, aí o Excel vai mostrar para a gente esse pontilhado aqui animado. A gente vem aqui em controle 4, que é a quarta planilha, e dá um clique aqui também. Tá? Então o Excel vai aplicar essa regra de formatação condicional aqui no controle 4, a mesma regra. Aí com ela selecionada, a gente vem aqui em formatação condicional, gerenciar regras, tá? Então a gente tem aqui, ó, perceba que ele copiou as duas, né? Então quando eu fiz uma cópia de formatação, toda a formatação foi copiada, então eu já tenho as duas regras aqui. Só que, como eu selecionei apenas a célula E5, o Excel colou essa formatação condicional apenas a célula E5. O que eu venho fazer? Eu vou dar um clique aqui na primeira regra e seleciono, por exemplo, das colunas B até a G, para que o Excel abranja todas as células que pertençam da coluna B até a G, tanto na primeira regra quanto aqui na segunda regra, certo? Então, B a G nas duas. Para entrada e saída, dou um OK. E olha só, agora da B até a G, perceba que eu excluí a A de propósito, tá? Mas você pode inserir ela também. Eu tenho, então, a formatação sendo aplicada para a linha toda. Se eu vier aqui, por exemplo, colocar a entrada, agora eu tenho a linha azulzinha para a entrada. Interessante, né? E essa dinâmica não funciona apenas para entradas e saídas, tá? É claro que você pode colocar diversos valores aqui, fazer uma formatação tanto numérica quanto do próprio valor ou da coluna inteira ou da linha inteira, baseando-se simplesmente nesse texto inserido aqui ou também no resultado de alguma fórmula tá inserida numa determinada coluna. Joia? Aí você pode brincar da maneira como você achar legal aí, de acordo com a dinâmica dos seus dados. Caso tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Também acesse a descrição do vídeo para baixar essas planilhas, caso você queira dar uma olhadinha nelas também, aí, ou treinar no seu Excel. E também na descrição do vídeo você encontra alguns outros vídeos relacionados a esse, né, com assuntos de formatação condicional e também aquela formatação condicional zebrada, né, com linha de cor sim, cor não, que eu também tenho um vídeo a respeito sobre isso, e também sobre esses cálculos aqui de valor final de acordo com a operação. Então a gente tem números aqui que não são diferenciados entre positivos e negativos, mas o Excel faz a minha operação baseando-se no valor positivo ou negativo de um número de acordo com a operação que eu defino. Também tem um vídeo sobre isso, tá na descrição. Joia? Te vejo então no próximo vídeo. Até lá, grande abraço!